Certo, então vamos lá. Essa pergunta 3.3, ela envolve algumas contas simples, que são basicamente regras de três, coisas desse tipo que vocês vão ter que fazer. E eu vou fazer a seguinte tentativa, vou explicar alguns conceitos que vão ajudar vocês a abordarem a questão, vou deixar vocês abordarem a questão, e depois a gente debate o resultado dessa abordagem de vocês, certo? Então, primeiro, está perguntando aqui, pergunta A, qual é a razão entre a concentração de potássio e a salinidade total? Tabela 3.1. Regra de 3. Vamos pegar a soma, somar o total de massa, que da salinidade, lembrando, era 21 mais 12, dá mais ou menos 34, 35. E aí, isso vai ser o denominador, e o numerador vai ser a fração da massa de potássio, tá? Então, pronto. Já dando a dica aí. E agora, se a salinidade, que ali está em 35, 34 ponto alguma coisa, se a salinidade subisse para 36 ou caísse para 33, o que aconteceria com a concentração de potássio? Depois, qual é a razão entre a concentração de potássio e a concentração de cloro na tabela 3.1? E qual seria essa razão se fosse atingido as salinidades 1 e 2 da parte B, ou seja, 36 e 33? E como é que poderiam haver mudanças de salinidade? Então, tudo isso está junto e misturado, tá? A matemática são regrinhas de três, divisões simples e tal, que eu vou deixar vocês se arriscarem, porque a matemática certamente não é o problema, que às vezes é o problema que a pessoa trava quando começa a pensar em átomo, molécula. Não enxerguei, não sei, não quero, não vi, não comi, não gostei, certo? Mas assim, se desmistificar, pois é, se desmistificar, na verdade, não é nada complicado e é interessante desmistificar, tá? Então, o que está por trás disso? O que está por trás disso é um princípio que se chama constância da composição da água do mar. Tá? É um princípio bem interessante e mais simples do que parece. Constância da composição quer dizer o seguinte: eu posso alterar a quantidade total de sal na água do mar, mas eu não com a mesma facilidade vou alterar a proporção relativa entre os sais. Isso é o princípio da constância da composição da água do mar. Então, na verdade, já adianto para vocês, assim, a resposta do B é a, a é igual. O que vocês calcularam no A vai ser igual para o B1 e o B2, ou seja, a proporção relativa de potássio, a concentração relativa de potássio vai ser igual, dependente do valor da salinidade. E a proporção entre potássio e cloro também, tá? E o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é o seguinte: o que determina a proporção de íons, a proporção relativa de íons na água do mar, é a abundância na crosta e a solubilidade, tá? Agora, uma vez que esses íons estão no mar, o que altera a salinidade é a evaporação. E a evaporação ou a chuva. E a evaporação e a chuva significa ganho e perda de moléculas de água. Tá? Eu não mexo em um sal ou outro sal, ou num sal a mais do que no outro. É só jogar mais água ou menos água. Então não muda as proporções relativas de sais. E nem a proporção de cada um dos sais com relação à salinidade total. Faz sentido isso? Tá? Então, por exemplo, digamos, um exemplo muito simples. Digamos que eu tenha, olha só, que exemplo bobo, mas digamos que eu tenha duas partículas de potássio e eu tenha três partículas de cloro, tá? E aí eu tenho, no total eu tenho cinco partículas de sais. E aí eu tenho misturado a isso 1.000 partículas de água ou 1.050. Mas
quando eu perguntei a proporção do potássio, a concentração de potássio com relação à salinidade, eu perguntei quanto vale 3/5. As moléculas de água não entraram na história. E se eu perguntar a razão entre potássio e cloro, eu estou perguntando quanto é 3/2 ou 2/3. E o quanto de água tem ou deixa de ter não entrou nessa história. Ok? Fez sentido ou não? Tá, então eu vou deixar vocês. Fala, Carol. Pronto. Então eu vou deixar vocês brigarem um pouquinho e vou pedir que vocês façam uma argumentação coerente com relação a essa pergunta na próxima aula, tá? Para mostrar que vocês conseguiram digerir bem. Tá legal? Tá Pronto. bom.